Oi, meus amores! Hoje nós teremos a nossa aula de matemática. Nossa aula revisional de matemática, na sala virtual. Nós temos os números antes e os números depois. Vocês estão lembrados que nós já estamos vendo o antecessor e o sucessor? Mas no início, quando estávamos em sala de aula, nós falávamos números antes e números depois. Então, os números imediatamente antes. Dizemos que o antecessor de um número é aquele que vem anterior a ele, vem antes dele. Então, por exemplo, o número 3 vem antes de 4. O número 2 vem antes de 3. O número 1 vem antes de 2. O 0 vem antes de 1. E o 0 não possui um antecessor natural. Então, são os números antes, imediatamente antes. Nós temos os números que vêm imediatamente depois. Nós dizemos que se o antecessor, aquele número que vem antes, né? Dizemos que se o antecessor é o que vem antes, o sucessor de um número é aquele que vem imediatamente depois. Então, vamos ver um exemplo? Que o 1 vem depois do 0, o 2 vem depois do 1, o 3 vem depois do 2 e o 4 vem depois do 3 e assim por diante. Então, nós vimos os números antes e os números que vêm logo depois. Vamos prestar atenção. Estas borboletas estão na ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Então, vocês estão vendo que vem a borboleta bem pequenininha e ela vai crescendo, crescendo. Então, é a ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. Na representação dos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número 1 não é menor do que o número 9, então a ordem crescente do menor para o maior. Já aqui, as borboletas estão na ordem decrescente. O que seria isso? Elas começam da maior para a menor. Então, começa pela borboleta maior, tá? E lá no final tem a pequenininha. Então, é a ordem decrescente, da maior para a menor, tá? Ordem decrescente. Tem os números 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perceberam que o 9 veio na frente? Então, porque o 9 é maior do que o 1. Então, foi em ordem decrescente, do maior para o menor. Dúzia e meia dúzia. Nós temos na cartela quantos ovos? 6 ovos. 6 ovos são meia dúzia. Se eu tenho meia dúzia, eu tenho 6. Meia dúzia são 6. Abaixo, nós temos uma cartela com 12 ovos. Uma dúzia são 12. Então, se eu tenho 12 ovos na cartela, eu tenho uma dúzia de ovos. Eu tenho 12 ovos. Logo, meia dúzia são 6 e uma dúzia são 12. Maior que ou menor que? Sinais. Nós temos os sinais de maior que e de menor que. Observe a sequência dos números naturais. Nós temos os números naturais abaixo até 27. E abaixo nós temos um exemplo. O 3 vem antes do 8. Então, o 3 é menor que o 8. Nós iremos usar o sinalzinho de menor que.
Então, vai ficar assim, 3 é menor que 8. Lembrando que a boquinha sempre vai ficar aberta para o número maior. No outro exemplo, nós temos 22 vem depois do 16. Isso quer dizer que 22 é maior que 16. O exemplo abaixo, 22 com o sinalzinho maior que, tá bom? 22 é maior que 16. Então, esses são os sinais de maior que e menor que. Dezena. Então, nós já vimos que uma dezena são 10. Então, assim como se fala na dúzia, também temos a dezena, que é o mesmo que dizer 10 unidades. Isto é, 10 unidades de sapinhos. Nós temos 10 unidades de sapinhos. 10 unidades são uma dezena. Aqui temos 10 sapos e, portanto, podemos dizer que temos uma dezena de sapos.